Foi? Não foi, estranho, né? Será que não está obedecendo ao comando? Então, estranho. Mas eu acho que dá para a gente mostrar. Dá para ver perfeitamente. Eu busquei aqui também trazer, pessoal, um pouco de as poucas imagens que tem sobre a Fazenda de Santa Cruz. Essa primeira é a figura de Debré, né? Por volta de 1818, uma figura, uma pintura histórica, né? Ela mostra um pouquinho sobre a Fazenda de Santa Cruz, ali ao fundo, aqui mostra a carruagem de Dom João VI, né? Tem uma outra pintura, um desenho da Maria Graham, mas ele é um pouco simples em relação a isso daí. E uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, que aí em destaque está o Palácio de Santa Cruz, mas ao lado esquerdo tem um conjunto de casas que na realidade são senzalas e ao lado direito outro conjunto, certo? Eu acho que foi agora, deixa eu ver. Não, eu coloquei o full screen, né, layout, mas ainda está sem apresentação sua. Mas não tem problema, tá dando para ver, Tá dando para ver, né? E na realidade, esses dois bairros, um se chamava Pacotipa e outro Limeira, que são os dois bairros de escravos que existiam na época, né? Isso eu observei analisando tanto as fontes originais, o inventário de 1817, quanto a dissertação do professor Carlos Engman, que foi meu orientador no mestrado. Outra fonte muito interessante é essa planta que foi feita no ano de 1848 pelo coronel Conrad Neymar, que foi um administrador da Fazenda de Santa Cruz, e vale destacar, foi uma das melhores, assim, a minha análise, da Fazenda de Santa Cruz, que também produziu uma grande documentação sobre a Fazenda, que ele foi administrador de 1846 a 1856, e aqui você observa a pintura um desenho do palacete da Fazenda de Santa Cruz, muito legal mesmo, e você observa um pouco dos aspectos da época, né? Hoje, o palacete da Fazenda de Santa Cruz é o batalhão Villagrán Cabrita, né? Que fica o batalhão de engenharia do Exército. Você já consegue observar aqui um pouquinho, né? Ele já coloca aqui algumas pessoas, você observa que tem alguns escravos aqui, então, muito interessante. Foi feito no ano de 1848, que foi uma grande medição que existiu na Fazenda, mostrando os limites territoriais da Fazenda de Santa Cruz, porque justamente nesse período da expansão, né, do café para o oeste paulista, e uma coisa muito importante, que essa expansão cafeeira para o interior paulista começou na Fazenda de Santa Cruz. As feitorias da Fazenda de Santa Cruz, que era a feitoria de Santarém, Periperi, Bom Jardim, foram uma das maiores feitorias de produção de café do município do Rio de Janeiro, e começou em Santa Cruz, né? Aqui é uma outra figura que mostra a ponte dos jesuítas, né? E logo acima a olaria, né? Aqui se produzia tijolos, telhas, porcelanas, e aqui era onde ficava destacado os escravos oleiros, né? João, clica na imagem, que ainda está na imagem 2, tá? É? Aí vai para 3. Qual que tá do... Não, tá na 2, tá na 2. Isso, tá na 3 agora, isso, a 3 agora. Isso. Essa aqui é a planta, a ponte dos jesuítas. Inclusive, a ponte dos jesuítas ainda está de pé, mas infelizmente é abandonada. Direto aparecem notícias no jornal falando sobre essa ponte, que o capim está cobrindo tudo. Infelizmente, Santa Cruz sofre muito com essa questão do descaso o abandono pleno, né? Que é o abandono da história e da memória, né, no nosso país que a gente conhece, né? Sim, eu fico muito triste, muito chateado, porque é uma região com uma riqueza histórica tremenda, gigantesca e abandonado. É muito triste. Aqui, pessoal, é uma outra planta do povoado, e eu consegui dimensionar depois, analisando outras fontes, o nome das ruas, né? Tinha a rua... agora tinha, acho que é Princesa Isabel, tem vários nomes que depois eu elenquei, e aqui você consegue observar um pouquinho do que era o povoado da Fazenda de Santa Cruz. Isso aqui era somente o povoado, era a sede da fazenda. Porque acontece, as pessoas confundem muito. A Fazenda de Santa Cruz era uma coisa,
A freguesia da Imperial Fazenda de Santa Cruz era outra coisa. A fazenda, ela era, além de fazenda, ela era sede de uma freguesia. Então, elencava outros bairros, bairro do Canhanga, bairro do Sepitiba. Então, vale destacar isso, então, porque quando você vai analisar as documentações da época, você vê lá, freguesia de Santa Cruz, você está falando da freguesia. Quando a gente está falando da fazenda de Santa Cruz, é a fazenda, que é essa planta aqui. Então, você consegue observar bem o que era a fazenda, né? Demonstra um pouquinho. Lógico que isso aqui teve uma evolução conforme o tempo, né? Devido os administradores foram fazendo reformas, modificando essa estrutura, ela foi sendo alterada. E aqui, pessoal, eu achei muito interessante trazer isso aqui, porque isso aqui foi até um achado, viu, Bruno? Que é um desenho de... Que pena que eu não consigo mostrar em formato grande aqui. Não, então, tem alguém está dizendo aqui, o Paulo Roberto Abreu, clica no ícone no canto inferior direito para ver se a imagem fica full na tela. Aí, qual é o ícone aí que você pode... Vê se apareceu agora. Aí não tá. Ele tá dentro do Power, né? Mas só se você fechar e abrir de novo e tentar, e a gente insere de novo. Porque, de fato, fica bem mais rico, né? Se o pessoal puder assistir, puder ver, né? A imagem. Essa aqui é uma pintura de um... Desculpa. Eu sempre confundo pintura com desenho, né? Desculpa, pessoal, eu não sou da área de arte. Eu confundo. Isso aqui é um desenho, pelo que eu estou entendendo. Desenho, sim. E foi um desenho de um viajante chamado Hildebrand, que passou por Santa Cruz. E é interessante que ele mostra um outro olhar da fazenda, né? Nós temos o olhar de Debré, nós temos o olhar de Maria Graham, e esse aí é o olhar que ele mostra já a parte de trás do bairro da fazenda. E aqui você já consegue observar que são senzalas. Você já consegue observar aqui, ó, escravos, ou uma escrava com tabuleiro acima, entendeu? Então, João, perdão, rapidinho, o Rodrigo Felipe de Lima está falando para você apertar F5. Aperta aí para ver se pelo menos... Agora eu estou aqui, está aberto para mim, está aberto para vocês? Não, por enquanto não está. Que coisa estranha, né? Não está a apresentação. Que coisa, meu Deus. Para mim aqui eu posso remover, normal. Deixa eu remover e colocar de novo, só um minuto. Tá. Vamos lá de novo. Não, continua sem apresentação. Faz o seguinte, agora, vamos remover, você fecha aí. Aí agora. Você fechou? Não, deixa eu fechar. Fechei o arquivo. Pronto. Aí agora abre de novo, porque aí a gente tenta, porque de fato é estranho, né? Sempre consegue colocar o... Sim, vamos lá, tenta. Porque essa figura, esse desenho é muito, muito interessante mesmo. Tá. Ele desenhou uma escrava com uma criança, com uma... Como que chama? Quando você coloca... Esqueci o nome, me desculpe, gente. Não, tranquilo. Coloca vamos lá, para você inserir de novo, que é para ver se vai entrar agora, né? Porque... Tá. Sherry, aqui. Tá. Vamos lá, adicionar. Por enquanto, eu vou adicionar, mas eu já estou vendo que ele está em normal de Power. Ele não está com a tela cheia. Mas vamos... Espera aí, vou colocar aqui tela cheia. Vamos lá. Pronto. Colocou tela cheia aí? Vamos adicionar, não está aparecendo ainda, mas de repente ela vai ficar. Não está em tela cheia, está em normal. Aqui, ó. Acho que, infelizmente... Então não está ainda, é um defeito específico aí do... Mas tudo bem, vamos lá. E essa imagem é que você está falando... do viajante Hildebrand, e ele mostra muito claramente um pouco do que era esse bairro do Pacotiba, que ficava à esquerda do palácio. E aqui você consegue observar, ele fez um desenho de uma escrava, 2 escravos aqui. O que é interessante, até uma vez eu fui questionado quanto a isso, Bruno, como eram as senzalas na fazenda, né? O que eu observo é que
há uma evolução nessa questão das moradias dos escravos. E o que eu observando morava de 1 a 2 famílias dentro de uma senzala. Na maioria das vezes, elas eram um formato assim de moradia mesmo, e mais à frente, por volta de 1850, com as reformas que foram tendo dentro da fazenda, começaram a ser construídas senzalas de alvenaria mesmo, de telhas. Os administradores, eles apontam isso no relatório. Uma coisa interessante também, analisando a questão da senzala, que quem tinha o direito à moradia era a mulher. Eu observei que o escravo homem, ele se casava e ia para a casa da mulher, da escrava mulher. Não era o homem curioso. Que tinha o direito. Porque acontece, eu analisando, pode tirar, Bruno, o desenho, pode tirar. Ah, tá. Eu analisando as listas de presença dos escravos, eu já estou constituindo em torno de 645 famílias. Nossa. E eu observei que essa mudança de quando se tinha filho, quando se casava, era o homem que fazia. O meu orientador também no mestrado, quando ele fez o mestrado dele, que é o Carlos Engman, ele aborda isso nos anos de 1817. Então, você observa que esse comportamento, ele permaneceu, ele continuou. Então, e uma coisa legal, que até um administrador da fazenda, ele fala assim, destruímos algumas senzalas e construímos novas, após as reclamações e reivindicações dos escravos. Eu falei assim, gente, que coisa interessante. Os escravos reivindicavam novas senzalas e a fazenda, de certo ponto, atendia, né? Uhum. E uma coisa que ele aponta é que, primeiramente, elas foram novamente construídas porque estavam caindo e também para que evitasse a família imperial ver eles falam as vergonhas dos escravos, né? Porque era muito a decadência sim, os maus tratos, né? Porque uma moradia péssima é um maltrato, né? Então, os maus tratos aos escravizados, né?